A vaga de vice-presidente na chapa de Lula para 2026, hoje ocupada por Geraldo Alckmin, tem perdido espaço nas disputas políticas de bastidores. Partidos de centro e de direita demonstram menor interesse, Ricardo Marques. Pois é, Olavo, a gente vê aí, o governo Lula está aí cheio do que eu chamo de infiltrações, né? Tem partido aí com 3 ministérios que está fazendo pouco caso do governo. O Lula não segurou, perdeu as rédeas e agora para puxar essa turma de volta vai dar trabalho, né? A gente sabe que tudo isso tem a ver com a avaliação do governo, né? O governo está mal avaliado e um governo mal avaliado gera uma prospecção futura de derrota eleitoral, né? A turma profissional da política, leia-se o Centrão, já trabalha para construir ali uma alternativa, né, que possa bater de frente com o Lula fragilizado. O Lula erra quando tenta manter dentro do governo figuras de partidos que não estão nem aí. Os caras estão no ministério, usam a estrutura do governo, né, se locupletam das benesses governamentais, mas não quebram lanças e já disseram publicamente que não estarão com Lula, salvo, repito, se o governo recuperar a opinião popular. Tem tempo ainda para isso? Tem sim, tem tempo. O Lula é habilidoso, sabe se mexer nessa areia movediça em que ele se encontra. Agora, a título de hoje, gera essa especulação, né? De até dizer que ninguém quer ser vice do cara. Isso aí é matéria plantada por essas figuras velhas da política, né? A velha política atuando no submundo da política, o que é lamentável. Há muita especulação, né, John Coutrin? O Lula hoje, ele se dá muito bem com o Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin ganhou a confiança do Lula, não é? Por ele fica o Geraldo Alckmin, sem nenhum tipo de problema, não é? Mas, obviamente, que ele vai ter que conversar com alguns partidos. E hoje, os partidos de centrão, basicamente, não têm interesse, não é? União Brasil, PSD, não é? Republicanos, PP, eles vão para uma outra candidatura, isso é fato, já sabe. O que vai ficar lá com o Lula é aqueles partidos que sempre estão lá com ele. Além do PT, é o PCdoB, é o PV, é o PSOL, não é? Essa turma aí, mais de esquerda, né, alinhada. Esses ele já tem, né? O PSB, do próprio Geraldo Alckmin. Então, assim, talvez, se o governo continuar ruim do jeito que está, não vai ter muita confusão. Talvez o Geraldo Alckmin continue como vice, não é? Caso o governo melhore e seja uma candidatura aí mais competitiva, pode ter uma briga aí do MDB. E aí se fala dos nomes do Helder Barbalho, né, que é governador do Pará, os ministros Renan Filho, dos Transportes, e Simone Tebet, do Planejamento, né? São alguns dos nomes aí do MDB que podem compor essa chapa do Lula de vice. Não é? Caso não fique o Geraldo Alckmin, que eu acho que vai continuar o Geraldo Alckmin sim como vice do Lula. Mas dentro do MDB, tem esses nomes aqui, mas tem uma ala dentro do MDB também que não quer, né, aliança com o próprio Lula. Destaca lá aquela turma lá de São Paulo, do prefeito, né, Ricardo Nunes, tem o próprio Michel Temer, não quer. Mas também tem um maranhense lá que também tem um cacique, né, muito forte, que é o José Sarney, que sim, que defende que o MDB apoie mais uma vez o Lula. Mas isso aí é uma questão que vai ser decidida mais na frente, não é? Vai depender do próprio Lula, se ele consegue recuperar aí a avaliação positiva do seu governo. Esses nomes citados pelo John, né, de eventuais pré-candidatos a vice na chapa do Lula pelo MDB, revela a tragédia que está o cenário político brasileiro, né? Não tem nomes, não tem liderança, o negócio está solto, falta renovação, não existe renovação. Você tem aí o Jader Filho, né? Filho do Jader Barbalho. Aí você tem o outro, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros.
Tem a Simone Tebet, que é filha lá do Tebet, que já falecido, que foi um grande político, diga-se de passagem, mas não tem renovação. Hoje a esquerda, ela se limita ao Lula, né? Há tempos que a esquerda vem se limitando ao Lula. A direita limitada ao Bolsonaro, que hoje é inelegível, né? A direita ainda, pelo menos, ainda tenta aí costurar o nome, fala aí no Tarcísio Freitas, fala no Caiado, fala naquele rapaz lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior. Pelo menos ainda faz um movimento, né? Cita um ou outro nome. Mas e a esquerda? Quem é o nome da esquerda? Se o Lula não for para a reeleição, quem? Até o próprio Haddad já se testou nas urnas que não foi, que não teve essa frente aí para polarizar a eleição, né? Foi bem fácil ali pro oponente. O Haddad, com todo respeito, né, é um Lula reborn, né? E hoje está mais difícil aí, né? Eu quero que ele sendo explique fritado, o que é o né? Lula reborn. Explica pra gente, Ricardo. É o boneco do Lula. Essa foi boa. É o Tachad, né? Chama de Tachad ele. Porque, na verdade, esse é que pega, né? Essa avaliação pega do governo, essas coisas assim de taxar, né? Isso tá pegando Precisa aí. ter um nome que tem uma liderança própria, né? Que você sai na rua e as pessoas reconheçam como uma liderança. O Haddad é uma continuidade, uma extensão do próprio Lula, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar esse cenário e a gente vai avaliando aqui na nossa resenha, porque muita coisa ainda tem para acontecer, senhores, e vamos lembrar que a gente vai vivendo aí, entrando nesse período crítico de uma possibilidade de guerra aí entre né, lá no Oriente Médio, e isso pode afetar essa eleição no Brasil, sim, né, ter reflexos, assim como a gente viu que teve a pandemia que refletiu diretamente na reeleição do ex-presidente Bolsonaro. Essa guerra também pode refletir de forma negativa no cenário econômico, social e, claro, refletir no governo também. Eu, particularmente, vejo essa segunda metade de governo, até me metendo aqui o bedelho, né, nessas opiniões, como a segunda metade do governo Bolsonaro também, quando já estava ali muita gente, inclusive aliados, Ricardo, já tentando pular do barco e não sei o quê. A mesma coisa eu estou vendo agora com o Lula. Como você falou aí, gente tentando não confirmar, tentando até sair, tá no governo, mas não tá. Mas esse foi o erro do Lula, viu, Olavo, John? Reparem os nomes. Quem está hoje já fazendo o gesto para pular do barco? Os mesmos que estavam com o Bolsonaro e abandonaram o barco na reta final. Os mesmos. Basta olhar.